não me deram quaisquer contactos. E o que está aqui é um crime de sequestro, pá, baseado na merda do teu trabalho enquanto juíza. Foda-se, era 1000 vezes melhor tu tivesses tornado massagista, caralho. Com umas mãozinhas dessas tinhas futuro. Agora, como juíza, o teu trabalho é uma bosta do caralho. E quem está a sofrer com isto sou eu e o meu filho e a Vanessa, que está revoltada, e a família dela, e a minha família, que também não me vê com o meu filho. Está toda a gente na merda por causa de um trabalho teu. O teu pai podia ter considerado que o juiz era uma boa profissão, mas devia ter percebido que não era uma boa profissão para ti. Tu és uma nódoa do caralho como juíza. Além desta componente humana, depois há a componente material. Eu sempre fui um self-made man, sempre trabalhei para mim, para o meu sustento, sempre vivi com pouco. O ano passado herdei um terreno, vai a puta da Margarida Taveira, penhora-me aquela merda. Penhora-me aquela merda e ao mesmo tempo não me deixa ver o meu filho. E esta penhora ao meu terreno só acontece fruto das tuas decisões na primeira instância. Que depois foi à relação, depois foi ao Supremo. Os juízes da relação e da Supremo deram sempre como comprovado a merda da conclusão a que tu chegaste. E toda esta merda está embrulhada porque nunca ninguém pôs em causa o trabalho da juíza da primeira instância, Alexandra Veiga. Puta que pariu. Como é que eu posso ter boa opinião dos juízes? Aqui, para os juízes, para o caralho que os foda a vocês todos. Para o caralho que os foda a vocês todos. Estás a perceber, Alexandra? Vamos lá ver uma coisa. O direito vive do contraditório. A função dos advogados é parcial, a favor dos seus constituintes, dos seus clientes. A função do Ministério Público é outra, a favor do Estado e do bem, da ordem, da coisa pública. E a função dos juízes é de encontrar aqui um equilíbrio justo que permita a paz social, porque é para isso que serve o direito, para criar paz social. O que aconteceu neste caso, neste processo vergonhoso, completamente nauseabundo, foi que a advogada Margarida Taveira, a procuradora Luísa Barahona e tu, juiz Alexandra Veiga, afinaram todas pela mesma bitola. Não houve aqui contraditório nenhum. O único contraditório que houve, em parte, foi da minha advogada, que, conforme mais tarde me confessou também, não pode ir muito contra os juízes e os procuradores do Ministério Público, porque trabalham todos juntos e não querem arranjar problemas. Portanto, ponto número 1, o pensamento, a moral nos tribunais não pode ser de medo de criar problemas por fazer o contraditório, porque o direito vive exatamente do contraditório. Se não houver contraditório entre advogados, procuradores do Ministério Público e juízes, não há direito. E é o que tem acontecido neste país, não tem havido direito. Porque vocês, filha da puta dos juízes, portam-se como se fossem os reis nas antigas monarquias. Os advogados estagiários morrem de medo de vocês, de dizer alguma coisa que vá contra o juiz ou contra os procuradores do Ministério Público, porque têm que trabalhar convosco todos os dias. Opa, vocês evoluam, caralho. Vocês evoluam, caralho. O direito é feito do contraditório. Se não houver contraditório, se cada uma das partes não fizer a sua parte, não pode haver justiça, caralho. Como é que as advogadas estagiárias andam todas borradas de fazer aquilo que lhes compete, porque têm que trabalhar com os juízes todos os dias, não querem problemas? Mas que merda é esta? Que fantochada do caralho é esta? Porque é que nós, povo soberano, andamos a pagar salários e todas as regalias que vocês têm direito enquanto juízes para termos uma nódoa de um sistema destes? Vou apanhar no cu, caralho. Foda-se. Explica-me lá uma coisa, Alexandra. Porquê é que tu, enquanto juíza, afinaste pela mesma bitola
da Margarida Taveira e da Procuradora Luísa Barona? Explica-me lá. Aquelas duas, eu não sei muito bem como é que elas são tão juntinhas. Se andam a comer uma à outra, se andam nos ciclos elitistas da Coca em Peniche, não percebo aquela merda. Mas que há ali uma cumplicidade do caralho, isso há. Agora, como é que tu entras nisso também? Será que também és daquelas que dizem que os homens são todos uma merda e que têm que ser todos fodidos porque não prestam e que nós, as mulheres, é que somos boas e o caralho? Não me digas que andas lá na bate-chapa com elas também, a lamber cricas. Andam todas a lamber a crica umas às outras. Foda-se. Olha, sempre ouvi dizer que a realidade supera em muita ficção. Já agora, explica-me lá como é que tu, uma juíza, que estás 3 anos em cada tribunal, devido à rotatividade dos juízes, como é que tu alinhas pela mesma bitola daquelas duas assim na boa? Tu não deves nada a ninguém, tu és juíza, quem manda és tu, não é? Elas andam todas borradinhas de medo de ti enquanto juíza. Porquê é que tu alinhas com elas? Não me digas que andas aí também. Olha, Alexandre, é assim, sempre tem havido nas classes sociais mais altas umas parties privadas com umas linhas de coca e o caralho, e pronto, gajas a comerem-se umas às outras e o caralho. É assim, tu desrespeitaste o princípio da equidade, tu desrespeitaste o princípio da presunção da inocência, tu desrespeitaste as provas rainhas testemunhais que foram produzidas em sede de audiência, tu desrespeitaste as provas factuais que eu fiz chegar até ti. Porquê? A minha conclusão é que se aquelas duas andam na coca, tu também andavas com elas. E se elas andam-se a comer uma à outra, tu também andavas. E então aquilo era homenagem à trois. Grandes parties privadas entre vocês três, cheirar umas linhas de cocas e a lamberem a crica umas às outras. Juíza de profissão, bate chapa nos tempos livres. E não é bate chapa de automóveis, é bate chapa de crica mesmo. Mas já agora, deixa-me que te diga uma coisa, é que vocês, advogadas, procuradoras e juízas e o caralho, vocês são daquela raça, daquela estirpe pseudo-elevada que... O que é que vocês procuram nos homens? Boas contas bancárias, boas mansões e carros de luxo. E quando eu vos ouço queixar, porque vocês não procuram pés rapados como eu, nadadores salvadores e surfistas e rockabilis e o caralho, informáticos, vocês não querem saber disso para nada. Vocês querem é dinheiro com fartura. E portanto, quando eu vos ouço a queixar que os homens são todos a mesma merda e não prestam para nada, são todos iguais, eu só tenho uma coisa a vos perguntar. Primeiro, facto comprovado, vocês não conhecem os homens todos. Vocês, quando falam dos homens todos, falam de todos aqueles que conheceram. E quais foram aqueles homens que vocês conheceram? Foram precisamente aqueles que andavam a exibir dinheiro à força toda. Aqueles que estão na base das vossas críticas são basicamente 2 tipos. Primeiro, os gays, que vocês foram atrás de dinheiro e depois descobriram que eles gostavam era mandar os cabos para a ré. E segundo, os bons vivãs que comiam toda a cona que lhe aparecesse à frente. Porque eram ricos, tinham dinheiro com fartura, não precisavam de mulher nenhuma e podiam fazê-lo. Podiam ter as mulheres que quisessem. E portanto, basicamente, vocês deram com estes 2 tipos de homens, e são estes 2 tipos de homens que fundamentam as vossas críticas de que os homens são todos a mesma merda e não prestam para nada. Depois há aquelas que até apanharam homens que têm dinheiro, mas são bons homens, são bons maridos, são boas pessoas. Mas essas não se queixam que os homens são todos a mesma merda. Quem se queixa são aquelas que apanharam um destes 2 grupos, ou os 2. Mas a questão essencial é: vocês já se atreveram a perguntar qual é a vossa culpa nisto tudo? É que se vocês, mulheres tão desgostosas, procurassem homens pelo amor e não pelo dinheiro, vocês não tinham caído nessas experiências tão desgostosas que caíram. Podiam ter caído noutras experiências como a Vanessa. Tipo, o marido dela ficou desempregado, o homem dela ficou desempregado, que era eu.
mas não caíam nesse drama que vocês viveram, que foi viver com homens cheios de dinheiro, mas ou eram gays ou eram putanheiros. Portanto, vocês têm muita culpa no cartório, porque vocês não foram atrás, vocês não procuraram amor num homem, vocês não procuraram valores humanos ou espirituais ou morais. Vocês procuraram foi jantares de luxo, vestidos de luxo, mansões e carros de luxo. E portanto, se aquela merda deu torto, bem feito. Azar do caralho, mas vocês têm toda a culpa nessa merda. Tenho dito.